Glória em nome do Senhor. Dou graças a Deus pelas águas do santo batismo, pela coroa da vida eterna que o Senhor oferece a todos nós, por firme e fiel a tua palavra. Agradeço a Deus pela esposa, pelo casal de filho. O Senhor tem muito nos abençoado. Irmão, a comunhão está muito boa. Glória em nome do Senhor. Não vamos perder essa comunhão. Glória a Jesus. Aleluia. Agradeço a Deus, irmãos. O Senhor tem muitas obras, mas em rápidas palavras não vai ganhar tempo para nós não deixar um pouco de tempo para a palavra, irmão. Glória a Jesus. Agradeço a Deus, irmãos, que um dia eu recebi uma ligação de um companheiro muito amigo, e ele ligou para mim e disse assim: você está sabendo da minha esposa? Eu falei: não estou sabendo, meu irmão. Ele falou: ela está enferma, está com câncer, e se você não vir logo, você não vai ver mais ela. Glória no nome do Senhor. Irmão, naquele momento eu disse para ele: então nós estamos indo agora. Ele falou: você vem mesmo? Eu falei: estamos indo agora. Bendito o nome do Senhor, irmão. E fomos ali com alguns companheiros na sua casa, e quando chegamos ali, irmão, relatou toda a situação que a nossa irmã estava passando. E nós fomos orar. Fiquemos na comunhão, irmãos. Fiquemos na comunhão para nós orar e comecemos a cantar um hino. Cantemos um hino. O Senhor já foi nos visitando, como está visitando essa irmandade aqui hoje. Glória a Deus. E, irmãos, em um dado momento, o Senhor deu para o servo de Deus nós para orar. Dobremos o joelho. Uma glória muito grande passou dentro da casa, irmãos. Glória ao Senhor. Uma virtude muito grande envolveu todos nós ali. E quando levantemos a oração, glória ao nome do Senhor, vimos que o filho do nosso irmão, menino, era pequeno. Ele começou a correr, irmão. Nós vimos que ele saiu correndo, foi lá no quarto. E percebemos que ele voltou correndo, entrou no banheiro. Daqui a pouco ele veio correndo, entrou na cozinha. E daqui a pouco ele voltou na sala. Mas ele não parava, irmão. Glória ao nome do Senhor. Eu conversando com o servo de Deus, com o companheiro, falei: ele está correndo bastante assim, que não tem outra criança para brincar com ele. Está brincando sozinho. Mas, irmãos, tinha algo diferente naquele menino. Glória ao nome do Senhor. E em dado momento, irmão, o servo de Deus disse: então vamos encerrar a oração. Quando foi encerrar a oração, aquele menino veio correndo na sala. Ele subiu no sofá, irmão. Glória ao nome do Senhor. Ele tinha uma estante de madeira do lado. Ele estendeu a mãozinha, começou a subir em cima da estante. Eu olhei para o pai estava de cabeça baixa. Eu disse: irmão, pega o menino que ele vai cair com a estante. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. E quando ele pegou o menino, irmão, ele pôs o menino no chão. O menino chorava muito. Ele dizia: papai, por que você me pegou? Filho, eu te peguei, você ia cair com a estante. Papai, por que você me pegou? Você ia se machucar, filho. Papai, não era para você me pegar. Eu corri a casa inteira atrás do anjo, papai. Eu queria tocar nele, papai. Eu ia no quarto, eu ia atrás dele. Ele ia no banheiro, eu ia atrás dele. Ele ia na cozinha, eu ia atrás dele. E agora, papai, que estava pertinho para me tocar nele, você me pegou. Ele subiu pro teto e foi embora. Glória ao nome do Senhor. A igreja está na comunhão da glória a Deus nessa noite. Glória ao Senhor, agradeça a Deus, irmão. Aleluia, que passou ali um mês, a serva de Deus foi fazer novos exames para fazer a cirurgia. E quando o médico olhou os exames e disse: olha, aqui está os seus exames com o seu câncer. Aqui está o outro exame, não tem mais nada, sumiu o seu câncer. Glória a Jesus. Dá para dar glória a Deus. Aleluia, se você ficar na comunhão, esse anjo vai passar aqui dentro hoje. Aleluia, dentro da tua alma, do teu sentimento, do teu coração. Aleluia, eu sinto a glória de Deus aqui, a virtude me toma. Aleluia, você tem fé. Se você não tinha fé, receba a fé no nome do Senhor Jesus. Você vai receber o milagre do nome de Deus. A serva de Deus está liberta até o dia de hoje. E nós estamos aqui glorificando o nome de Deus. Rapidamente, irmão. E nós estávamos congregados num culto, num lugar, 3 horas da tarde, 2 horas da tarde, num sítio, um lugar bem conhecido. E nós congregando lá. E quando terminou o santo culto, irmão, estava saindo para fora, como é um sítio, um lugar gostoso, e todos ali conversando, e fomos saindo. E meu telefone tocou, irmãos, e um companheiro nosso, muito amigo, ligou para mim e disse: eu preciso de um favor. Eu falei: pode falar, meu irmão. Se tiver no meu alcance, eu faço. Glória ao nome do Senhor. Ele disse assim: eu estou aqui em São Paulo, no Hospital do Coração. Deus acabou de recolher minha mãe. E eu preciso de um favor do irmão. Eu estou desempregado,
minha situação não está muito boa. E eu preciso fazer o sepultamento da minha mãe. Eu quero que você converse com o irmão da funerária, se ele consegue fazer para mim, e eu posso pagar ele de pouquinho em pouquinho. Eu disse, espera um pouco, irmão. Nessa obra não tem coincidência, irmão. Essa obra é Deus. E o irmão da funerária, irmão, era muito amigo nosso, nós sempre viajava junto. Ele estava do meu lado. E eu falei para ele, tua missão para você. Glória ao nome do Senhor. Eu falei, espera um pouquinho, irmão. Mandei ele esperar no telefone. Conversei com o servo ali, eu disse, irmão, companheiro nosso, muito amigo. Está lá em São Paulo agora, Deus acabou de recolher sua mãe. E ele não tem condição de fazer o sepultamento da mãe. Você consegue fazer para ele, irmão? E depois ele acerta com o irmão. Ele falou, meu irmão, fala para ele, fica em paz. Deus preparou tudo, ele não vai gastar nada. Fala para ele, pode falar para ele que a mãe dele vai ser honrada, vai ser do melhor. Glória ao nome do Senhor. E eu falei para ele, irmão, fique em paz. O Senhor preparou tudo, vai ser do melhor. Tá bom, meu irmão? Daqui uns 15 minutos, o servo de Deus vai entrar em contato com o irmão. Nós estamos saudando alguns irmãos aqui no culto, mas nós já conversa daqui a pouco, tá bom? Então tá bom, Deus abençoe. Desliguei o telefone. E quando desliguei o telefone, o cooperador daquela congregação, ele disse assim, volte aqui, irmãos, volte aqui, chamou nós. Ele disse, volta aqui que nós vamos orar por uma testemunhada que pediu oração. E nós voltemos, e toda a irmandade voltou junto, glória ao nome do Senhor. E ali eu falei para ele, irmão, já que o irmão vai orar, apresenta o nosso amigo, muito companheiro. Deus acabou de recolher sua mãe lá no Hospital do Coração. E que o Senhor possa consolar aquela família. Tá bom, meu irmão. Ele dobramos o joelho, irmão. Deus deu oração para o servo de Deus. E ele apresentava a testemunhada e foi apresentando. Em um dado momento, ele começou a apresentar a parte que nós pedimos. E ele dizia assim, Senhor, passa lá em São Paulo, passa lá no Hospital do Coração, dá saúde para a tua serva. Aleluia! Santo Senhor! Aleluia! Glória a Jesus! Servo de Deus, Santo Senhor! Levantemos na oração, um irmãozinho, companheiro do meu lado, ele me deu um cutucão e falou assim, irmão, glória a Deus, explica por irmão, ele entendeu errado. Ele apresentou que a irmã está enferma, a irmã está morta. Glória a Jesus. Eu olhei para ele e disse assim, irmão, o que está errado para nós está certo para o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Santo Senhor. Encerrou a oração. E quando encerrou a oração, como saudando um, saudando o outro. E quando saí para o lado de fora da pregação, o telefone tocou. Aquele irmãozinho dizia assim, irmão, fala por irmão da funerária, Deus abençoe, que Deus multiplique as bênçãos na vida dele, porque o Senhor acabou de passar aqui no Hospital do Coração, deu a vida para minha mãe, está sentada aqui conversando com você, glória a Deus, agradecer a Deus, teu coração novo passando de Deus, o nome de Deus nessa noite está sendo glorificado. Agradeço a Deus, irmão. Voltei correndo dentro do culto, ainda tinha bastante irmãos. Ele tinha um grito bem alto, irmão, a oração não está errada. O Senhor já passou lá no Hospital do Coração, já deu a vida para a serva de Deus, deu o coração novo para ela. Naquela hora, essa glória que está tomando as irmãs, essa glória que está tomando os irmãos, essa glória tomou o povo lá. Deus batizou a testemunhada que começa. A virtude de Deus nos envolveu. Vai envolver essas irmãs que estão aqui, vai envolver esses irmãos que estão aqui. Você vai alcançar o milagre da família. Glória a Jesus, eu sinto a virtude de Deus me tomar. Pode dizer, se vem o Senhor para entrar, receba agora. Santo Deus. Senhor, aleluia. Libertou a serva de Deus por completo. Nós estamos aqui glorificando a Deus nessa noite. Glória a Deus. Não dá mais tempo, por hora passar rápido. Mas isso daqui eu conto em 1 minuto. Glória a Jesus. Minha avó tinha 86 anos de idade. Eu fui anunciar graça para ela. E ela falou para mim assim, filho, a vovó está com 86 anos. Se a vovó começar tudo de novo, vou ficar onde eu estou mesmo. Glória a Jesus. Então tá bom.
mas naquela semana o Senhor me deu um sonho. Era de dia, 3 horas da tarde. Tive um sonho com a minha avó. E eu vi ela na frente da congregação sentada num banquinho. Eu fui correndo abraçar ela. Eu falei, a avó está no culto. Mas quando eu estava indo abraçar ela, o Senhor falou comigo, não abraça ela ainda. Repreenda o espírito que está nela. Depois você abraça ela. E naquela hora o Senhor me tomou uma virtude. O Senhor deu a graça de repreender, irmão, um espírito que estava tomando ela. E quando aquele espírito foi embora, o Senhor falou comigo, agora você abraça ela. E quando eu abracei ela, o Senhor selou ela com a promessa e evidência de novas línguas. E nós dois começamos a falar em língua naquele sonho. E foi um sonho que eu não queria que acabasse. E a minha esposa do meu lado olhando, e ela via que eu suava muito falando em língua. Ela falava, Senhor Jesus, tem misericórdia, o que está acontecendo? E a glória muito grande nos envolvendo, irmão. E quando eu acordei daquele sonho, irmão, glória ao nome do Senhor. Olhei para minha esposa assustada, perguntando, o que está acontecendo? Glória a Jesus. Eu disse, tive um sonho com a avó, e o sonho que eu tive com ela, eu não queria que acabasse. O Senhor batizou ela com a promessa, uma glória muito grande nos tomou. Glória ao nome do Senhor. E eu disse para minha esposa, vamos lá visitar ela. Ela morava no mesmo quintal, numa casinha separada. E quando eu fui com a minha esposa visitar ela, aleluia, que nós abrimos a porta, entremos, ela estava dormindo, aleluia. Eu falei, depois que ela tiver acordado, eu volto a conversar com ela. Mas quando eu fui sair, o Senhor falou, acorda ela. A igreja está na comunhão, irmão. Glória ao nome do Senhor. Eu peguei no braço dela e comecei a acordar e dizia, avó, acorda, avó, acorda. Quando ela acordou falando em língua. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Agradeço a Deus que naquela semana começou a congregar com nós. O Senhor chamou nas águas do santo batismo, levou firme com 92 anos, dando glória a Deus. Aleluia. Trago saudação da minha comum americana, bairro americano em Boituva. Elevo as vossas com a santa paz de Deus. Amém. Convido toda a irmandade para congregar com nós. Nosso culto todas as quinta-feiras, 7h30 da noite. Está encerrada essa liberdade. Deus seja louvado. Amém.